Olá, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Leandro Rezende, responsável pela disciplina de Ciências da Escola Municipal Castro Alves I, do município de Imperatriz, Maranhão. Na aula de hoje a gente vai continuar a falar sobre calorias. Lembram que eu falei para vocês que a gente ia voltar a falar sobre calorias? Para a gente entender melhor essa questão do cálculo de calorias. Então hoje a gente vai ver um pouquinho de matemática na nossa aula de ciências. Mas fiquem tranquilos que é algo bem simples. Então a gente já viu que caloria é a quantidade, é a unidade de medida usada para indicar a quantidade de energia fornecida pelo alimento. Lembram disso, né? Que a gente falou sobre isso. E que a gente viu também que a unidade de medida é a quilocaloria, representada por cal. Sendo que uma quilocaloria é igual a 1000 calorias. Então tudo certo até aí, porque a gente já viu isso. Então o que a gente viu na aula sobre nutrientes? A gente viu que na aula de nutrientes que carboidratos, proteínas e lipídios são nutrientes que vão fornecer energia para o corpo. Ou seja, se esses nutrientes eles fornecem energia para o corpo, consequentemente eu tenho que medir essa energia. E como que eu meço a energia? Eu meço através das quilocalorias. Então, nos carboidratos, eu vou ter aí em 1 grama de carboidrato, eu vou ter 4 quilocalorias. A cada 1 grama de carboidrato consumido, eu tenho 4 quilocalorias. Isso equivale a quê? A 4.000 calorias, certo? Em proteínas, a cada 1 grama de proteína eu vou ter também 4 quilocalorias. Isso vai equivaler a quê? A 4.000 calorias também. Então, carboidrato e proteína têm o mesmo valor energético em relação ao fornecimento de quilocalorias. E com relação aos lipídios, 1 grama de lipídio, eu vou ter o que? 9 quilocalorias. Isso equivale ao que? A 9.000 calorias. Então, o lipídio, ele tem mais do que carboidratos e mais do que proteínas. Ou seja, ele tem mais do que o dobro de carboidrato e proteína. Então, o que acontece? É por isso que a gente não pode consumir lipídio exageradamente, consumir gordura demais, porque tem muitas quilocalorias nesse nutriente. Então, ter cuidado com esse alimento aí, certo? Então, a gente entendeu que o carboidrato, 1 grama de carboidrato tem 4 quilocalorias, proteína, 1 grama tem também 4 quilocalorias e lipídios, 1 grama tem 9 quilocalorias. Ok. Então, em situações cotidianas, por exemplo, 300 gramas de arroz. 300 gramas de arroz eu vou ter o quê? 1.200 quilocalorias. De onde veio isso? Porque 1 grama tem 4 quilocalorias. Se eu pego 300 e multiplico por 4, eu vou ter o quê? 1.200 quilocalorias. Certo? Então, se eu consumo 300 gramas de arroz em um dia, eu estou consumindo 1.200 quilocalorias só no arroz. Se eu consumo 100 gramas de carne, eu estou consumindo 400 quilocalorias. E se eu consumo 10 gramas de lipídio, por exemplo, 10 gramas de óleo, se eu coloco 10 gramas de óleo na comida, eu vou estar consumindo 90 quilocalorias. Certo? Por que eu falei que 300 gramas de arroz eu vou ter 1.200 quilocalorias? Porque o arroz, ele é rico em carboidrato. A carne, ela é rica em proteína. A carne é rica em proteína, o arroz é rico em carboidratos e o lipídio, eu botei lipídio mesmo, mas poderia colocar aqui azeite, óleos, coco, abacate, que são ricos em lipídios, que a gente viu na aula passada, certo? Então, o que acontece? Se eu consumo 300 gramas de arroz num dia, 100 gramas de carne e 10 gramas de lipídio ao longo do dia, eu vou estar consumindo aí esse total de 1.690 quilocalorias. É o suficiente? Depende do tamanho do organismo da pessoa, depende do sexo da pessoa, depende da atividade física que ela faz. Isso aqui é basicamente pouco.
a quantidade de calorias que está sendo consumida. Por quê? Porque as necessidades energéticas médias diárias, elas são de 1.400 a 2.200 quilocalorias para o sexo biológico feminino e 1.600 a 2.600 quilocalorias no sexo masculino. Isso que entre 9 e 13 anos, ou seja, que é mais ou menos a faixa etária de vocês. Então, meninas, sexo biológico feminino, de 9 a 13 anos, a necessidade energética mais ou menos diária vai ser de 1.400 a 2.200 quilocalorias. E o masculino, sexo biológico masculino, os meninos, vai ser o quê? De 1.600 a 2.600 quilocalorias. Quantas calorias a gente viu aqui? 1.690. Então tá aqui, ó. Pode ser suficiente tanto para mulher, para meninas, né, sexo biológico feminino, quanto para o sexo biológico masculino. Só que ali, ó, para o sexo feminino, vai estar ali bem quase a metade. Então é suficiente, vamos dizer assim, para a necessidade energética diária. Quanto para o sexo masculino, talvez não, porque o mínimo ali é 1.600, ó, 1.600 quilocalorias. Ele vai precisar, dependendo da atividade física que ele faz, se ele corre durante o dia, se ele faz natação, se ele faz caminhada, se ele faz alguma atividade física, se ele joga bola, se ele anda de bicicleta. Assim também para as meninas, sexo biológico feminino, pode gastar mais energia, então vai precisar consumir mais quilocalorias, certo? Quando eu falo de necessidade energética média diária, eu estou falando de quê? Eu estou falando da necessidade que o organismo necessita, a quantidade de energia que o organismo necessita para reparar os danos, para crescer, para realizar metabolismo, realizar as funções biológicas do corpo. Então lembra todas aquelas funções que a gente viu dos alimentos anteriormente? Então essa necessidade energética média diária é para fazer aquelas funções, a quantidade de energia que é necessária para fazer aquelas funções. Isso aqui, essa quantidade aqui para um indivíduo aí de 9 a 13 anos, certo? Então quando eu tenho essa, por exemplo, 2.000 quilocalorias, tenho que consumir 2.000 quilocalorias por dia. Essas calorias elas devem ser distribuídas ao longo do dia. Você não pode consumir tudo de uma vez, porque você tem várias refeições durante o dia. Muitas vezes a pessoa ela vai ter café da manhã, almoço, jantar. Muitas vezes outras pessoas vão ter café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Outras não, outras pessoas consomem ali de 3 em 3 horas. Elas vão ter o café da manhã, o lanche da manhã ali por volta das 10 horas, meio-dia tem o almoço, depois o lanche da tarde, depois tem o jantar e algumas vezes antes de dormir toma um suco, come um pãozinho, come um sanduíche natural. Então, muitas vezes tem o lanche da noite também. Mas isso só pode ser realizado quando você faz essa distribuição de calorias, de quilocalorias. Como assim? Por exemplo, se você tem que consumir 2.000 calorias, 20% dessas calorias elas devem ficar onde? No café da manhã. Ou seja, você tem que consumir bastante calorias no café da manhã, uma refeição bem reforçada. E aí depois você vem o que? Com o lanche da manhã. Aí você vai ter quanto? Somente 5% dessas calorias, certo? Almoço de 30 a 35. A maior quantidade de calorias, de quilocalorias, elas devem estar concentradas no almoço. E aí no lanche da tarde de 15 a 19% e no jantar de 20 a 25%. Se por acaso sobrar quilocalorias da necessidade média energética diária, aí você vai o quê? Consome o restante no lanche da noite, cerca ali de 15%. Se sobrar, você coloca no lanche da noite. Mas se você já tiver consumido toda a sua necessidade energética média diária, você não precisa mais consumir. Essa divisão ela é feita mais para quem faz exercício físico, para os atletas, para os ginastas, para essas pessoas que têm a necessidade energética muito alta e deve ser bem distribuída, a alimentação ela deve ser bem balanceada. Para o quê? Para ter a quantidade de energia suficiente para realizar as atividades, porque caso contrário, o atleta ele não consegue fazer essas atividades. Mas no caso daquelas pessoas que querem manter uma dieta saudável, uma dieta equilibrada, elas fazem isso também. Balanceiam aí sua alimentação
para ter então aí tudo certinho, bonitinho, consumir a quantidade de energia diária correta, para não ter problemas aí com o acúmulo de gorduras, acúmulo de peso e consequentemente a pessoa ter excesso de peso no futuro, certo? Então, voltando aqui para aquela questão de unidade de medida, que a gente falou que a unidade padrão de medida é o joule, porém é mais utilizado a quilocaloria. Então, quando a gente fala que a unidade de medida de energia é o joule, uma caloria ela vai ser igual a 4,2 joules. Então, voltando àquela questão que a gente colocou, 300 gramas de arroz é igual a 1.200 quilocalorias, que a gente multiplica lá por 4 porque é carboidrato. 100 gramas de carne, multiplica por 4 porque é proteína. Eu vou ter 400 quilocalorias. E 10 gramas de lipídio, multiplica por 9 porque eu tenho aí a gordura, né? Então eu vou ter 90 quilocalorias. Isso vai dar um total de 1.690 quilocalorias, que é um total de 1.690.000 calorias. Multiplicando isso aqui por 4,2 joules, eu vou ter 7.098.000 joules. Aí eu pego esse 7 milhão aqui e vou dividir por esquece isso aqui. E vou dividir por 1.000. Por quê? Porque aí eu vou ficar com a unidade normal, que é o quilojoule. E aí eu vou ter 7.098 quilojoules. Então, nessa dieta aqui, consumindo 300 gramas de arroz, 100 gramas de carne e 10 gramas de lipídio por dia, eu vou ter 1.690 quilocalorias, que é igual a 7.090 quilojoules. Quando vocês pegarem aquela tabelinha que vem, tabela nutricional que vem atrás dos alimentos quando vocês compram, vocês vão olhar, sempre vai vir a quantidade de quilocalorias e a quantidade de quilojoules. É devido a esses cálculos de energia aí que são realizados, certo? Qualquer dúvida me mandem mensagem. Tenham todos um bom descanso e até a nossa próxima aula.